Abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite. Sejam todos bem-vindos à Igreja de Cristo, reunida no mundo. Falamos aqui diretamente a partir, não é isso? A partir do Rio de Janeiro, para todo mundo. Seja bem-vindo à Igreja de Cristo, santa, perfeita, sem pecado. Uma igreja que foi escolhida por Deus, escolhida por Cristo, desde antes da fundação do mundo. E hoje estamos aqui participando de um corpo de carne, crescendo nesse conhecimento, para passar aqui uma etapa, né, que foi determinada pelo próprio Deus, a nossa participação de carne e sangue. Escrevendo lá a carta aos Hebreus, diz o apóstolo Paulo que os filhos participam da carne e do sangue. Isso quer dizer que quando nós chegamos aqui nesse corpo de carne, nós já éramos filhos. Nós não chegamos aqui para depois se transformar ou fazer alguma coisa para ser filho. Não. Quando nós chegamos aqui nesse corpo de carne, já chegamos sendo filhos de Deus. E essa filiação foi escolhida pelo próprio Deus desde antes da fundação do mundo. E isso, abençoados, nos dá assim, uma tranquilidade, né? Nos dá assim, uma paz no nosso coração, aqui no nosso coração, em saber que a escolha foi feita pelo próprio Deus e sem a nossa participação. Escrevendo a Timóteo, na segunda carta, ele diz que a escolha foi feita antes da fundação do mundo, sem as nossas obras e de acordo com o querer de Deus. Isso aqui é muito tremendo, abençoado. Isso é uma coisa muito linda, saber que nós fomos escolhidos pelo próprio Deus, o amor dele na nossa vida. E hoje que é manifestado através da graça de Deus. E nós conhecemos esse amor porque está escrito em 14 cartas, de Romanos até Hebreus. Então, abençoados, sejam todos bem-vindos. Uma saudação aqui bem especial a você que já está aí ao vivo, que já está nos emprestando aí o seu ouvido. Saiba que o que nós temos para falar é um alimento sólido, alimento para perfeitos, para maduro, e receba os olhos do seu entendimento já iluminados para você entender qual é a perfeita, santa e agradável vontade de Deus na sua vida e na minha vida. Então seja bem-vindo. Também gostaria de convidar a você a participar conosco, compartilhando as mensagens, que é muito importante para que outros também alcancem essa palavra, para que outros entendam, tenham os olhos iluminados e possam também ser livres dessa maldição chamada religião, que nos prendeu aí por muitos anos. Também gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, que também é muito importante, não é isso? Para que a palavra corra e seja glorificada. Nós temos falado aqui várias vezes, não é isso? Que temos recebido aqui muitos correios de muitos abençoados falando que estão ficando felizes, né, com esse conhecimento. E você que tem compartilhado as mensagens, você já se inscreveu no nosso canal do YouTube, tem participado desse serviço. Porque aqui, abençoados, nós somos o corpo de Cristo. Aqui não existe um mais importante do que o outro. Nós somos todos iguais. Hoje, nesse momento, sou eu que estou aqui, sentado aqui nessa cadeira, atrás dessa mesa, com uma câmera aqui na minha frente, falando a respeito do Evangelho. Mas amanhã eu recebo que seja você fazendo o mesmo, falando dessa palavra para que alcance a outros. Aqui não tem, esse aqui é melhor do que aquele, não. Aqui só tem um, que é Cristo Jesus. E por coincidência é o nome do nosso pastor. Nós temos um pastor. Somos a Igreja de Cristo e o nosso pastor é Cristo Jesus. E esse, aquele que ressuscitou. Esse é o nosso pastor. Então seja bem-vindo, fique bem tranquilo, que nós vamos aqui falar um assunto bem tranquilo, bem importante. E eu penso que você vai entender, vai ficar feliz e vai crescer aí no seu conhecimento. O tema é lobos cruéis. Vamos falar aqui de um assunto bem tremendo. Lobos cruéis. Em outras versões de lobos perversos, lobos cruéis. Então vamos ler aqui Atos, capítulo 20, livro histórico de Atos, não é isso? No capítulo 20, no versículo 29. Vamos ler aqui 2 versículos. Bem conhecido nosso, mas se por acaso você não conhece, pegue a sua Bíblia, pegue papel, caneta, anote, confira se o que nós estamos falando está de acordo aqui com o Evangelho. Não faça igual alguns fazem, né? Que ficam falando que nós estamos errados, mas não mostra dentro do Evangelho onde está o erro.
diz apenas por uma questão de opinião. E nós aqui não temos opinião. Nós falamos o que está escrito no Evangelho da Graça de Deus. Para isso é necessário que você confira, tá bom? Vamos ver aqui Atos capítulo 20, no versículo 29. O apóstolo Paulo diz assim, ó: porque eu sei isto. Olha o que ele sabia. Que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Olha só, lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, ou não pouparão o rebanho. E o versículo 30. E que dentre vós mesmo, do meio da igreja, agora já não é mais que vai entrar, mas vai se levantar do meio da igreja, se levantarão homens, olha, homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então veja, abençoados, lobos cruéis. Lucas, esse livro, o livro de Atos, foi escrito por Lucas, mas esse texto aqui é um discurso feito pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Aqui depois, se você ler aqui o contexto, os versículos antes, os versículos depois, você vai entender que é Paulo falando para a igreja de Éfeso, para os pastores, para os bispos, de uma forma figurada, falando o seguinte: depois da minha morte, veja o que ele disse, depois da minha morte, entrarão na igreja homens com uma doutrina diferente da graça. É isso que ele está dizendo aqui, ó, no versículo 29. Porque depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Homens com uma doutrina diferente da graça. Uma doutrina de condenação e morte. Então você já entendeu que essa doutrina que Paulo está se referindo, queria entrar no meio da igreja, queria acabar com a doutrina, seria a lei de Moisés. A lei de Moisés. Então agora a pergunta é, uma pergunta que eu me fiz várias vezes, mas graças a Deus, não é isso? O Evangelho esclareceu aqui essa dúvida. Por que Paulo usou a figura de um lobo? Não é isso? No versículo 29, nós já lemos 2 vezes, mas vamos ler mais uma vez, que ele diz: porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Ele usou um termo assim bem, né? Lobos cruéis. Por quê? Para falar daqueles que iriam destruir a doutrina que ele ensinava. E você sabe que a doutrina que o apóstolo Paulo ensinava aqui era a doutrina da graça. A mesma que nós estamos pregando aqui. É a doutrina que diz que nós somos santos, que nós somos perfeitos, apresentando todo homem perfeito em Cristo Jesus, que nós somos um só Espírito com o Senhor. Era isso que pregava o apóstolo Paulo. E ele disse que depois que ele morresse, iria entrar no meio da igreja, das igrejas formadas com esse evangelho da graça, lobos, homens que iriam trazer a doutrina da lei, que iriam acabar com a doutrina da graça. Iria encerrar, iria parar com a doutrina da graça. Mas por que ele usa esse termo lobo? Vamos ler aqui 2 Coríntios, segunda carta que o apóstolo Paulo, agora foi o apóstolo Paulo mesmo que escreveu, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, ele diz assim, ó, só o início aqui desse verso, para você ter uma ideia. Diz assim, ó, assim que, olha só, veja bem, assim que daqui por diante, o apóstolo Paulo ele determina um ponto de partida. E tudo que o apóstolo Paulo escreveu, tudo que ele determinou para os gentios, o ponto de partida é a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Tudo que ele disse é a partir da morte de Cristo e ressurreição. Ele disse assim, ó, daqui por diante, depois que Cristo morreu e ressuscitou, a ninguém, veja bem, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém, nós não podemos conhecer ninguém segundo a carne. Então, se entrasse alguém pregando uma doutrina segundo a carne, e carne está ligado ao alimento do lobo. Um lobo animal, ele gosta de carne. Então o apóstolo Paulo, ele fez essa comparação. Isso, disse que entrariam lobos cruéis que não iriam poupar a igreja. Lobo abençoado é aquele que ensina uma doutrina segundo a carne, segundo a lei de Moisés, segundo as obras. Isso que o apóstolo Paulo diz que são os lobos, porque iriam conhecer a igreja segundo a carne. Por isso que ele diz, entrarão lobos e mais, lobos cruéis.
Porque não existe lobo bonzinho que iriam entrar e destruir a igreja. Uma doutrina segundo a carne, que é a lei de Moisés. A lei de Moisés é uma doutrina de obras, uma doutrina que exige o corpo físico, que exige obras. Você tem que jejuar, precisa do corpo. Tem que ir nos montes, tem que se batizar, e tudo isso precisa do corpo, esforço físico, uma doutrina de obras. Já no tempo de Paulo, quando Paulo ainda estava vivo, antes dele morrer, não é isso? Já naquele tempo, os lobos estavam agindo. Aconteceu no tempo de Paulo. Ele disse, ó, depois da minha partida. Mas já no tempo dele, isso já acontecia. Não esperaram nem o apóstolo Paulo morrer para os lobos se manifestarem. Gálatas capítulo 3, vamos ter aqui um exemplo bem tranquilo desse aqui, ó. Gálatas capítulo 3, no versículo 1 e o versículo 2, que diz assim, ó insensatos Gálatas, veja bem, insensatos Gálatas, quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou, para não obedecerdes à verdade. E qual é a verdade? A graça de Deus, o evangelho da incircuncisão. A vós, perante os olhos, a quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Versículo 2. Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, já no tempo de Paulo, acontecia essas coisas. O apóstolo Paulo ergueu essas igrejas das Galácias e, com a graça de Deus, mas aconteceu que ele teve que se ausentar, me parece que ele foi preso, e o que aconteceu? Os lobos da circuncisão, os lobos da lei de Moisés, entraram nessas igrejas e lá contaminaram, enfeitiçaram as igrejas com a lei de Moisés. Então Paulo pergunta, o que foi que aconteceu? Vocês foram enfeitiçados. Logo vocês que já entenderam que é por fé, que é pela graça e não pelas obras da lei, porque as obras da lei têm que ter merecimento e não é por merecimento, é pela graça. Cristo fez todas as coisas. Havia um lobo, veja bem, havia um lobo exercendo, enfeitiçando aquelas igrejas. Então o apóstolo Paulo diz, quem vos fascinou, ó insensatos Gálatas? Quem foi um lobo que estava com as obras da lei? Então Paulo disse, depois da minha partida, depois da minha morte, todas as igrejas que foram disciplinadas por ele, que foram educadas por ele com a graça de Deus, ficariam assim, fascinadas, enfeitiçadas. Porque os lobos entrariam em todas as igrejas, iriam enfeitiçar todas as igrejas com a lei de Moisés. Assim está todo o sistema religioso, enfeitiçado com a lei de Moisés. A única coisa que quebra esse fascínio, a única coisa que quebra essa feitiçaria, diz o apóstolo Paulo, é o conhecimento da graça de Deus. Por que você hoje não está enfeitiçado? Porque você entendeu a graça de Deus. Por que hoje esses homens, esses lobos, não mais enfeitiçam você, como enfeitiçavam um tempo atrás, como me enfeitiçavam? Porque a graça de Deus, Deus mesmo, iluminou os olhos do nosso entendimento e nós entendemos a graça de Deus. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 3, volte aí que você vai ver, no versículo 16 diz assim, ó, mas, veja bem, mas quando se converterem ao Senhor, o Cristo ressuscitado, então o véu se tirará, então o feitiço acabará, então o fascínio acabará, mas quando se converter ao Senhor. E o versículo 17 diz assim, ó, versículo 17, ora, o Senhor é Espírito, o Senhor não é carne, o Senhor não é Jesus de Nazaré, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Aonde está o conhecimento do Evangelho da graça de Deus, aí está a liberdade. Não pode haver feitiçaria, não pode haver fascínio na mente de um abençoado, quando a mente desse abençoado está ocupada com a graça de Deus, quando os olhos do seu entendimento foram iluminados. Por que, abençoados? A feitiçaria é uma obra da carne. Não é aquela história de pegar um bonequinho, espetar aqui, tá fazendo um feitiço, botar um nome na boca do sapo, fazer uma feitiçaria. Não, não é isso. Feitiçaria é uma obra que está em toda a carne.
Toda a carne tem feitiçaria. E aquele que não manifesta a graça de Deus, que não tem esse entendimento, é capaz de manifestar a feitiçaria, uma obra da carne. A nossa doutrina, a doutrina da nossa vida, é a doutrina do Espírito. Doutrina do Espírito. Nós não temos nada a ver com essa doutrina da carne, que é da lei de Moisés. A doutrina do Espírito é a doutrina de Cristo ressuscitado, a que foi entregue ao apóstolo Paulo. Atos capítulo 20, no versículo 30, volte aí por favor. Atos capítulo 20, no versículo 30, ele diz assim: e que dentre vós mesmo, olha só, dentre vós mesmo, agora é de dentro da igreja. Primeiro seriam homens lobos que entrariam com uma outra doutrina. Mas ele agora diz aqui no versículo 30, e que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Homens falarão coisas perversas. Sabe coisas perversas? Para atrair a igreja após si. Aquela conhecida cobertura apostólica. Eu não sei se você já ouviu alguém falar, né? Venha para cá, porque aqui na minha igreja você vai estar debaixo da minha cobertura apostólica. Ô abençoado. Isso é um feitiço. Não existe cobertura apostólica hoje. A nossa cobertura é Cristo Jesus. Dizem que a igreja está debaixo de uma unção, mas a unção deles. Se você sair daqui, o diabo pode te pegar, você pode perder a salvação. Por quê? Um feitiço de uma cobertura apostólica que não existe. Não existe. E dizem mais, se você não tem fé, eu já vi muito isso na televisão, nos abençoados que tem programa de televisão, a gente fala assim, ó, se você não tem fé, não tem problema. Venha que eu tenho fé e nós vamos orar e Deus vai curar você. Veja bem, você nem precisa ter fé. O feiticeiro, esses que estão enfeitiçando as pessoas, eles dizem que têm a fé e somente com a fé deles vai te curar. E pasmem os senhores, Deus cura mesmo. Deus cura. Nós temos visto em muitos casos desses abençoados que se manifesta a cura dessa maneira. Eles chegam ali, a pessoa chega lá, eles colocam a mão, oram por essa pessoa e essas pessoas ficam realmente curadas, porque somente Deus que pode curar alguém. Quando ele ora e Deus cura. Mas como é que acontece isso? Se não está de acordo com o Evangelho da Graça de Deus. 2 Tessalonicenses, vamos ver, porque é Deus mesmo que cura. Segunda carta que Paulo escreveu a Tessalonicenses, no capítulo 2, olha o que diz no versículo 7. Porque, olha só, isso aqui foi já no tempo de Paulo, que vem até hoje, no versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado, até que Paulo morresse. E o versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. E a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, segundo a carne. Satanás aqui não é um espírito, é sua carne. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Sinais e prodígios da mentira. E o versículo 10. E com todo engano da injustiça, para que os que perecem por não receberem o amor da verdade, que recebeu o amor da verdade, para se salvarem. E por isso, Deus, olha só, versículo 11. E por isso, Deus mesmo não é o diabo, não é o macumbeiro, não. Deus mesmo lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Então, quando você vê alguém sendo curado dessa maneira, realmente ele ficou curado. Mas é um poder mentiroso de engano enviado pelo próprio Deus. Um poder enganoso da mentira enviado por Deus que enfeitiça aquele abençoado. Depois que o abençoado fica curado ali, abençoados, ele fica preso aqui naquela mentira que não sai dali enquanto Cristo mesmo na sua mente não o tirar. Cura o corpo. A verdade é essa. O corpo fica curado. Mas aprisiona a mente do abençoado.
O abençoado não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui, nem muito menos para onde vai. A única coisa que ele sabe é que ele foi curado por um homem e fica prisioneiro desse homem, porque não se submete à verdade do Evangelho, que é a graça de Deus. E esses homens, esses lobos, criam para si as suas próprias doutrinas. Ainda dizem assim, ó, aqui é a nossa doutrina, aqui é da nossa maneira, aqui tem que ser assim, porque é aqui que Deus opera. E Deus opera mesmo, abençoado. Se você se meter nesses lugares, você vai receber a cura, você vai receber o sinal do prodígio, mas vai ficar prisioneiro desses lobos. Vai viver segundo esses lobos determinar a sua vida. E mais, e dizem, mas é que está na Bíblia a cura. Impor as mãos está na Bíblia. Curar o enfermo está na Bíblia. Só que, abençoado, está na lei de Moisés. A nossa doutrina não é a Bíblia. Vê se você entenda isso, abençoado. A nossa doutrina, a doutrina de quem nasceu depois da cruz do Calvário, não é a Bíblia. É o Evangelho. É a graça de Deus. Essa que é a nossa doutrina, o Evangelho da graça de Deus. Nós não podemos nos submeter a tudo que está na Bíblia, porque senão eu teria que ter circuncidado meu filho quando ele nasceu. Eu teria que pegar a minha esposa naqueles dias, que você sabe quais são, e afastá-la de casa, porque a lei de Moisés manda fazer isso, está na Bíblia. Eu teria que lavar os pés de todo mundo que chegasse aqui na minha casa, porque é uma doutrina que está na Bíblia. Mas a nossa doutrina não é essa, não é a Bíblia. A nossa doutrina é o Evangelho da graça de Deus. É aqui no Evangelho, nas 14 cartas, que nós pautamos a nossa vida. O Evangelho não manda eu circuncidar nada, o Evangelho não manda eu afastar minha esposa da minha casa naqueles dias, e muito menos me manda fazer a lei de Moisés. Muito pelo contrário, manda se afastar da lei de Moisés, porque a lei não foi dada para nós, abençoados. A lei é um artifício usado por esses lobos que estão aí para aprisionar o Filho de Deus na mentira. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. O lobo adora a lei de Moisés, porque eles dizem que o Filho de Deus, o crente, não pode viver de qualquer maneira. O Filho de Deus não pode viver solto, tem que ter ali um cabresto. Ô abençoado, você é livre. A nossa doutrina é essa, o Evangelho da graça de Deus. Não é por obras. E veja isso, está na Bíblia. Vamos aqui, te dar aqui um exemplo aqui de que está na Bíblia, mas, paz, meus senhores, não é para nós. Vamos aqui a Malaquias. Não está no Evangelho, não é para nós. Malaquias, capítulo 3, no versículo 10. Eu tenho certeza que se você passou lá pelo sistema religioso, eu tenho certeza que você conhece esse versículo aqui. Eu, pelo menos, li muitas vezes esse versículo aqui. Está na Bíblia. A Bíblia manda fazer, mas não é para nós. Malaquias 3,10 diz assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E mais, para que haja mantimento na minha casa. E depois disso, fazei prova de mim. Diz o Senhor, o próprio Deus está falando aqui, ó. É o próprio Deus que está falando. Depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. É o próprio Deus que está mandando, mas não é para nós. Por que, abençoados? Por que esse mandamento aqui não é para nós? Vamos a Malaquias, mesmo, no primeiro versículo, porque isso aqui é um livro, não é isso? Nós começamos a ler no meio do livro. Vamos ler lá o primeiro versículo, que diz assim, ó, peso da palavra do Senhor, o decreto do Senhor contra Israel. Então, tudo que está escrito aqui nesse livro aqui é dirigido ao povo de Israel. Não é para nós que somos gentios. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Não é porque está na Bíblia, que é para nós, abençoados. Você tem que ler para quem foi escrito. Malaquias capítulo 3, versículo 10, é um livro que foi escrito, uma sentença contra o povo de Israel.
Não para nós que somos judeus. Você não pode pegar esse versículo e querer levar dízimos e ofertas, pegar 10% do seu salário e entregar na mão de homem. E mais, hein? Deixa eu te falar aqui uma coisa. Dízimos nunca foi dinheiro. Como fazem os lobos aí, traz os seus 10%, não é isso? Você recebeu o 13º, o auxílio do governo que deu, né? O auxílio emergencial, traga 10% também, porque Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar uma chuva de bênçãos na sua vida. Isso é mentira, abençoado. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque essa sentença foi contra o povo de Israel, não foi para o povo judeu. Os lobos que fizeram essa mudança aí de dinheiro, agora dízimo é dinheiro, porque o dízimo sempre foi alimento. Lucas capítulo 11, versículo 42, você anote aí, depois você confira, diz que era alimento. Os lobos, querendo se dar bem, enriquecer dentro da igreja, aqueles que acabaram com a doutrina da graça, transformaram o alimento em dinheiro, feito pelos lobos. Quanto a esse assunto, veja bem, quanto a esse assunto de dízimos e ofertas, de dinheiro, a nossa doutrina é essa aqui, ó, 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 7, que diz assim, ó, 9, 7, cada um, veja bem, aqui já não é mais uma nação, é cada um, uma coisa individual, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não é 10%, não é 20%, é conforme Deus propôs no seu coração. Você deve participar. Se você quiser participar com todo o teu salário, eu não te aconselho a fazer isso, porque você tem as suas necessidades, não é isso? Você até pode fazer, mas não por mandamento, não por força. Se Deus, você e Deus e você, como está escrito aqui, ó, cada um contribua segundo o propôs no seu coração. E não pode ser com tristeza, não pode ser por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse é a nossa forma de viver segundo a dinheiro em relação a dízimos e ofertas. Esse assunto que é muito falado aí, é muito tratado pelos lobos aí na igreja. Dinheiro, din-din, cascalho, não é isso? Porque eles são bem gulosos, cães gulosos, querem mais e querem mais. Lobos vorazes, homens maus. Você sabe lá você o que é dízimo dobrado? Um abençoado teve a cara de pau, me desculpe esse vocabulário, teve a cara de pau de pedir dízimo dobrado e disse que Deus ia dobrar a bênção na sua vida se você desse o dízimo dobrado. É muito cara de pau. Onde está escrito isso no Evangelho? Você sabe também que é dízimo parcelado? O abençoado se ausentou da igreja, estava suspenso, não deu o dízimo, estava em atraso. Estava em atraso lá com lá, o local lá de reunião. Então o pastor chegou e parcelou, calculou os meses que ele estava afastado, fez um cálculo e parcelou o dízimo dele. Lobos vorazes. E você já viu falar em dízimo em débito automático? Aquele serviço que o banco tem para você pagar a sua conta de luz, a sua conta d'água, que desconta direto no seu pagamento, no seu salário. Existe uma igreja, um chamado igreja, não é isso? Que um lobo que diz que cadastrar o seu nome na conta da igreja e a igreja desconta automaticamente do seu salário o dízimo. Dízimo em débito automático. E ainda, abençoado, ainda tem mais, não é só isso não. Ainda tem o devorador, que é um demônio, ou é um gafanhoto que virou demônio, eu não sei bem, não é isso? Eles fazem uma confusão, colocando um terror na mente dos abençoados. Os abençoados ficam tremendo de medo quando falam em gafanhoto. Imagina, se você não der o seu dízimo, além de você ser chamado de ladrão, né, porque está roubando ao Senhor, o gafanhoto, um demônio que é um gafanhoto, vai chegar no armário da sua casa e vai acabar com seus mantimentos. Um terror, abençoado, que os lobos colocam em cima da igreja. Por isso que é necessário você entender o Evangelho da graça de Deus. É necessário os olhos do teu entendimento sejam iluminados para você sair dessa furada, desse engano, que é esses lobos que estão por aí. O apóstolo Paulo, ele advertiu a igreja de Tessalônica sobre esses homens. 2 Tessalonicenses, por favor, abra sua Bíblia aí.
Segunda Tessalonicenses, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tessalônica, no capítulo 3, são 2 versos aqui, nós lemos bastante. Leia aí comigo, acompanhe na sua Bíblia, por favor. No demais, irmãos, ore por nós, não é isso? E eu gostaria aqui de abrir aqui um parêntese para dizer que muitas pessoas, até um dia desse eu fui cobrado disso, dizem que nós em graça não oramos. Nós oramos sem cessar, 24 horas por dia. 24 horas por dia nós estamos orando. Sempre quando confessamos a palavra da graça, nós estamos orando, não é isso? E o apóstolo Paulo diz aqui, ó, no demais, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor, olha, a palavra do Senhor não é a Bíblia toda, nós já falamos, vamos aqui repetir. A palavra do Senhor é a graça de Deus, que está de Romanos até Hebreus. Se você se meter em outra parte da Bíblia, você pode cair numa palavra que não é do Senhor. Foi do Senhor. Na cruz, mudou. Agora, a palavra do Senhor são as 14 cartas do apóstolo Paulo, escrita de Romanos até Hebreus. A palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada. Ou seja, que a palavra corra e seja glorificada, como também o é entre nós. Por que o apóstolo Paulo estava falando isso e pediu para que orasse por nós? No versículo 2, para que sejamos livres de homens maus e perversos, lobos vorazes, homens maus e perversos. Por quê? Como é que se identifica um homem mau e um homem perverso? Porque a fé, o entendimento, o conhecimento, o dom da fé não é de todos. Nem todos vão poder chegar nesse conhecimento. Nem todos vão chegar nesse entendimento, porque esse dom não foi dado a todos. Isso aqui não é que nós queremos assim. Foi Deus que quis assim. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus é que deu. O apóstolo Paulo aqui confirma dizendo aqui, ó, porque a fé não é de todos. Homens maus e perversos são esses aí que Paulo falou lá na igreja de Éfeso, que não tem o dom da fé. Quando o apóstolo Paulo aqui fala de homem mau e perverso, ele não está falando do traficante, ele não está aí falando aí do bandido que usa aí um fuzil para cima e para baixo. Não. Ele está falando homem mau e perverso, aquele que não tem o dom da fé e fica aplicando a lei de Moisés na igreja. Ensina obras da lei para a igreja, como ceia, a chamada ceia do Senhor, batismo nas águas, jejum. Isso é coisa de homem mau e perverso, que não quer ver o bem da igreja, quer se aproveitar, quer manter a igreja cativa. Isso é uma corrupção, corrompendo o entendimento. Nós vivemos aqui num país, né, que todos têm visto aí, a corrupção política está no nível aí assustador. Nós temos aí governantes presos, mais de 1, 2, 3 que estão presos, uma corrupção aí tremenda que está levando o caos à saúde, está levando o caos aí à segurança, à educação, mas a corrupção pior é essa aqui que diz o apóstolo Paulo, a corrupção do entendimento. Estão deixando a graça de Deus, estão ensinando a lei de Moisés. Isso é pior do que qualquer coisa, abençoado. Deixar a graça e ensinar a lei de Moisés é o que existe de pior no lugar. Só leva à pobreza, só leva à tristeza, só leva à morte a lei de Moisés. Por isso que Paulo diz, é um pacto de maldição e de morte, a lei de Moisés. E todo esse que deixa a graça de Deus para ensinar a lei de Moisés, está ensinando pobreza, está ensinando morte à igreja. 1 Timóteo capítulo 6, volte aqui a carta que Paulo escreveu a Timóteo, avance, não é isso? 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 3, homens que ensinam outra doutrina. Lobo, voraz, esses homens maus e perversos, são homens que ensinam uma outra doutrina. No capítulo 6, no versículo 3, ele diz assim, ó, se alguém, olha só, veja bem por que nós falamos que não pode ensinar a lei de Moisés. Veja bem, isso aqui não é a preferência nossa. Veja o que diz aqui, ó, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina, o que é uma outra doutrina?
Lei de Moisés, porque existiam, quando Paulo escreveu essa carta para Timóteo, tinham duas doutrinas. A doutrina da graça, que era depois da cruz, e a doutrina da lei de Moisés, antes da cruz. A doutrina que Paulo pregava é a doutrina da graça, a mesma que nós apresentamos aqui hoje, que está de Romanos até Hebreus. Então ele diz aqui, ó, se alguém ensinar outra doutrina, se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, segundo a graça, segundo o amor, é soberbo. Olha só, esse que prega aí a lei de Moisés, não, porque eu mesmo que faço, eu mesmo que oro, se eu não orar, Deus não opera, se eu não pregar, Deus não salva, se eu não falar, Deus não participa. Olha o que diz, é soberbo e nada sabe. Quem prega a lei de Moisés, abençoado, não sabe nada da graça de Deus, mas delira, está delirando acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. E mais no versículo 5, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Veja o que diz aqui o conselho do apóstolo Paulo, o conselho que Paulo deu a Timóteo quanto a essa doutrina da lei de Moisés. Aparta-te, afasta-te desses, esteja longe dessa doutrina, abençoado. Tudo que é lei de Moisés, se afaste disso, não serve para nós. Esse é o nosso trabalho aqui, é falar aos santos, se afaste da lei de Moisés, nem em pensamento, nem em vocabulário. Infelizmente, às vezes nós pegamos aqui abençoados que dizem, que estão pregando a graça de Deus, usando vocabulários da lei de Moisés. Isso é muito perigoso, abençoado. Se afaste dessa doutrina, abençoado, por ser uma doutrina de lobos cruéis, a doutrina da lei de Moisés. É uma doutrina que somente é pregada pelos lobos, porque traz proveito próprio, traz honra para ele mesmo. A graça de Deus não, na graça de Deus, o evangelho que foi confiado ao apóstolo Paulo, a honra, o louvor e a glória pertence somente a Cristo. Homem nenhum aqui tem glória. Efésios capítulo 2, versículo 9 diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. Aqui, abençoado, a glória que eu tenho, a glória que você tem, diz o apóstolo Paulo, é a morte de Cristo lá na cruz. Se nós nos gloriamos em alguma coisa, é em Cristo e sua cruz. A nossa glória não vem das nossas obras, porque não existe obras nesse pacto. O que existe nesse pacto é a fé em Cristo Jesus, um coração limpo e sincero que louva o nome de Cristo. Esse é o pacto da graça de Deus. E abençoados, esse foi o procedimento do apóstolo Paulo em relação aos apóstolos da lei. O apóstolo Paulo se afastou dessa doutrina. Gálatas capítulo 2, veja bem aqui, olha o que aconteceu, qual foi o procedimento do apóstolo Paulo em relação a essa doutrina. Gálatas capítulo 2, no versículo... Vamos começar aqui no versículo 4, que diz assim, ó, e isto por causa dos falsos irmãos. Por que eles são falsos? Por causa da doutrina. Porque o assunto aqui é doutrina, o assunto aqui, abençoado, não é pessoal. Quando nós falamos que são falsos, mas em relação à doutrina. E Paulo disse, ó, e isto por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, a liberdade dos filhos de Deus, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. O lobo, esses homens maus e perversos, querem colocar a igreja de Cristo debaixo de servidão. Se você não se batizar, você não pode participar. Se você não jejuar, você não é daqui. Se não der o dízimo e a oferta, você não está em comunhão. E o versículo 5, aos quais, veja bem, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Não nos submetemos a essa doutrina nem por uma hora, diz o apóstolo Paulo, a lei de Moisés, que é uma doutrina de lobo. E mais, para que a verdade do evangelho permaneça em vós. Se você se mete debaixo dessa doutrina, a verdade do evangelho não vai estar em você.
A graça de Deus não vai estar em você, no teu entendimento, no teu conhecimento. Por quê? Você vai estar se metendo debaixo de uma doutrina que não é verdade, que é mentira, que é a lei de Moisés, uma doutrina para lobos. E o versículo 6. E quanto àqueles, olha só, olha o procedimento do apóstolo Paulo quanto aos apóstolos da lei, aqueles que pregavam a lei de Moisés. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, porque pareciam, eles andaram junto com Jesus de Nazaré, eles tinham uma importância, não é isso? Quais tenham sido em outro tempo, não se me dá. Deus, olha só, Deus não aceita a aparência do homem. Não adianta chegar de terno e gravata, aquele terno italiano, aquela gravata bonitona, ter vários anéis no dedo, ter uma biblioteca com livro de todo o tempo e não pregar a graça de Deus. Não adianta nada, porque Deus não aceita a aparência do homem. Não adianta falar vários idiomas, não é isso? Não adianta falar em mistérios, falar língua daqui, dali. Se não pregar a graça de Deus, a tua boa aparência não vai servir para nada. E diz mais, a estes que pregavam a lei de Moisés, que pareciam ser alguma coisa, nada. Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui no finalzinho. Nada me comunicaram. Esses homens não comunicaram nada ao apóstolo Paulo. Pedro, Tiago e João não comunicaram nada ao apóstolo Paulo. Se você ler aqui o contexto, vai ver que o capítulo 2 todo de Gálatas capítulo 2, você vai ver que Paulo está falando de Pedro, Tiago e João. Diz que a doutrina que eles pregavam, que era a lei de Moisés, não comunicou nada ao apóstolo Paulo. E fica aqui uma pergunta. Já que Paulo disse que nós temos que imitar a ele, porque ele imita Cristo, então fica o seguinte, se esses homens não comunicaram nada ao apóstolo Paulo, vai comunicar para nós? De maneira nenhuma, abençoados. Estamos livres desses lobos. Nada nos ensina essa doutrina da lei de Moisés para a nossa vida, para o nosso reinado aqui em vida. Não pode haver lei de Moisés, abençoados. De maneira nenhuma. Esse é o nosso trabalho, que todos os dias nós estamos aqui 3 vezes por semana e temos aqui mais outros abençoados que estão aí pregando, estão falando, estão ensinando que nós devemos se desviar dessa doutrina. Não é abandonar os nossos irmãos. Não é isso que disse o apóstolo Paulo. Mas a doutrina que eles pregam, nós temos que deixar de lado, porque não comunica nada para a nossa vida aqui. O que faz a nossa vida aqui, o que nos faz livres, é a doutrina da graça de Deus, que está de Romanos até Hebreus. Essa doutrina é que nós temos que seguir. Essa doutrina que Deus deixou para nós depois da cruz. Qualquer coisa diferente da graça de Deus não vai trazer nada na tua vida de bom. Não vai te comunicar nada, não vai ter nenhum bom proveito para você. Então, abençoados, o nosso conselho para você nessa noite é que você se atenha à graça de Deus, de Romanos até Hebreus. Isso aqui não é uma vaidade nossa, isso aqui não é uma preferência, não é porque vocês gostam da graça e não gostam da lei. Não, abençoados, porque é uma determinação de Deus. Veja aqui em Gálatas capítulo 5, e é o nosso último verso. Gálatas capítulo 5, no versículo 1, olha o que diz o apóstolo Paulo. Estais, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não torneis debaixo do jugo desses lobos vorazes, porque se você se meter na lei de Moisés, com certeza você vai perder essa liberdade que você tem em Cristo Jesus. Porque a lei de Moisés é um pacto de servidão, é um pacto de obras. Quem se mete debaixo dessa doutrina não tem liberdade. Uma certa vez eu me lembro, quando eu estava lá na religião, debaixo dessa escravidão, eu quase que fui convidado a me retirar porque eu fui numa praia. Olha só, que liberdade é essa que proíbe um carioca de ir à praia? Isso não é evangelho, abençoado. O evangelho diz que você planta, você colhe, mas você é livre. Agora, se você se meter debaixo da doutrina desses lobos, a liberdade que Cristo te deu, você vai perder. Olha o versículo 2. E eis que eu, Paulo, o apóstolo Paulo, vos digo, se você se deixar circuncidar, se você voltar para a doutrina desses lobos, da lei de Moisés, Cristo de nada vai te aproveitar.
o sacrifício de Cristo na cruz, na sua vida, não vai aproveitar. Mas eu recebo nessa noite que você não vai se meter mais com esses lobos, que você já saiu correndo de lá, desse lugar onde é presidido, que é ensinado por esses homens maus e perversos, porque não entendem a graça de Deus, vão corromper o seu pensamento. Eu recebo hoje a sua mente liberta dessas coisas. Eu recebo hoje os olhos do teu entendimento iluminados pela graça de Deus. Não por mim, não por nenhum dos irmãos que estão aqui na internet pregando a graça de Deus, mas pelo próprio Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 18, diz que é Deus mesmo que ilumina os olhos do entendimento quando você ouve a explicação da graça de Deus. Eu gostaria de incentivar você nessa noite a levar essa notícia a todos os filhos que estamos livres. Essa é uma boa notícia, não é isso? Quando a princesa Isabel ela decretou a Lei Áurea, assinou a Lei Áurea, muitos escravos por todo o país não sabiam que estavam livres e continuaram debaixo dessa escravidão. Até que alguém foi lá e disse para eles: olha, a escravidão acabou. E esse aqui é o nosso papel, falar para você que é um filho de Deus. A escravidão acabou, a lei de Moisés terminou. Nós hoje estamos vivendo debaixo do pacto da graça de Deus. Saia debaixo do jugo desses lobos que estão por aí, que formaram um curralzinho lá, não é isso? Botaram uma portinha lá, estão cobrando dízimos e oferta, e botaram uma placa lá na frente, estão aí aprisionando o Filho de Deus. Diz o apóstolo Paulo: somos livres, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se deixe intimidar por esses lobos. Entenda o Evangelho da Graça de Deus, de Romanos até Hebreus. Então participe conosco para que a notícia da liberdade dos filhos de Deus chegue, alcance a mais outros filhos. Compartilhando aí as mensagens, as nossas mensagens, as mensagens desses abençoados que estão aí anunciando na internet. E se inscreva também no nosso canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada cada vez mais, para que mais filhos alcance esse conhecimento. Porque se a notícia não correr, se a palavra não correr, os filhos vão continuar aí escravos, debaixo do jugo desses lobos vorazes que estão por aí, por toda a religião. O nosso papel, o nosso desejo é que essa notícia maravilhosa, que nós já somos livres, que não dependemos desse lobo, chegue a todos os filhos. E para isso, contamos com a ajuda dos abençoados, para que a palavra corra e seja glorificada. Amém? Eu recebo que essa semana seja a melhor semana da sua vida, esses dias sejam dias bem felizes, debaixo da liberdade que Cristo já nos deu. Não é que Ele vai te dar, Ele já te deu. Agora você precisa entender qual é a sua liberdade em Cristo Jesus. Abençoados com todas as bênçãos. A melhor noite para você, e recebo que tudo lhe vai bem.